Deixa eu gravar uns 10 minutos. Bom dia a todos que estão aqui presentes no Largo da Concórdia. Eu gostaria de começar a minha fala citando esses destaques do evangelista Humberto Aurora. Aqui diz assim, ele diz: a revelação traz compreensão. Aleluia! Vou ler aqui em São João 4, a partir do verso 5, a mulher samaritana. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado no caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus à mulher: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Aqui tem um parênteses: porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, a quem é que te pedis, dai-me de beber, tu lhes pedirias a ele, te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar, o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Ela perguntou. E este: és tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, esse poço presente? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornar a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido, e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Jesus a disse: disse bem, não tens marido, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu, não é teu marido. Isto disseste com verdade. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que sabeis, nós adoraremos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que o assim adoram. Deus é espírito, importa que os que adoram, o adoram em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos, e maravilhavam-se do que estivesse falando, como uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse o que perguntas, ou porque fala com ela. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse: aqueles homens
Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Eu vou ler de novo o destaque do irmão Humberto Ororo. Maravilha. A revelação traz compreensão. Ali estava uma mulher, uma pessoa que estava tão distante do que é correto. Ela estava tão distante da lei. Ela era desobediente à lei. Ela era uma mulher adúltera. Porém, ela sabia que quando viesse o Messias, prometido por Moisés, quando viria o Messias, ele tinha o poder para revelar aos corações daqueles que o esperavam. O que nós aprendemos com isso? Jesus Cristo, Ele quer revelar a você, no seu coração, quem é Ele? Quem é Jesus? E somente verá Jesus quem tem a semente que Ele plantou, porque aquela semente da mulher ali estava esperando a palavra, e a palavra veio até ela, a palavra chegou até ela e fez com que ela tivesse esta revelação, fizesse com que aquela semente começasse a brotar para a vida eterna. O Evangelho, ele tem essa essência de fazer a semente de quem tem a semente que Deus deixou ali, a semente eleita. A semente eleita vai ouvir a palavra de Deus e vai nascer dela a revelação de quem é Deus. A Bíblia, ela é escrita por homens, mas os homens que escreveram a Bíblia, eles tinham a semente de Deus, e a água da palavra, ela desce, e quando a água da palavra desce, ela brota e aquela semente cresce. A água da palavra, ela desceu ali no livro de Atos dos Apóstolos, onde ali em Atos 2, versículo 38, a igreja que tinha ouvido a palavra, que tinha ouvido a palavra manifestada entre eles, que era o próprio Deus, Jesus Cristo, e eles foram até Pentecostes para ouvir, para ser revestido do Espírito Santo, e ali eles ouviram a palavra, eles ouviram Pedro dizer: arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, porque ali a água da palavra desceu naquele povo, e eles compreenderam que o nome de Jesus Cristo foi manifestado através do Espírito Santo aquele dia. Ali se cumpriu a ordem que foi dada em São Mateus 28, versículo 19, aquela ordem que foi dada pela palavra. Jesus Cristo é a palavra. Ele disse: ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
E eles foram ali em Pentecostes para ser revestidos do Espírito Santo. E ali foi manifestado o Espírito Santo através daquelas pessoas. Foi quando Pedro ergueu a sua voz e disse: hoje está se cumprindo a profecia de Joel 2:28, aonde os jovens teriam visões, os velhos profetizariam, e ali foi cumprido a profecia. E perguntaram a Pedro e aos seus os apóstolos perguntavam a Pedro, e as pessoas perguntaram: o que fazemos? Ele disse: arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo. E desde então ali começou a igreja na terra. A revelação que foi dada à igreja foi ali na terra. Quem é Deus? O mundo hoje fala de Jesus Cristo na cruz. O mundo todo está conhecendo quem é Jesus, mas não conhece a essência de quem é Jesus. O mundo está conhecendo um Jesus histórico, mas Jesus está através da sua palavra. E nós estamos pregando o evangelho primitivo. Como aquela mulher encontrou com Jesus naquele dia. Ela não conhecia Jesus, mas ela sabia o que Jesus poderia fazer. Ela já tinha no coração dela que Jesus era profeta, e só um profeta pode falar da vida, o que está acontecendo, o que aconteceu com a vida da pessoa. E Deus enviou um profeta para esta era. Em Malaquias 4, versículos 5 e 6, Deus enviou, como tinha prometido, que enviaria nos últimos dias o profeta Elias, e ele converteria o coração dos pais aos seus filhos. E esse profeta mostrou quem é Jesus. Ele mostrou que Jesus Cristo, ele é o mesmo Jeová do Velho Testamento. Ele mostrou que o Pai e o Filho e o Espírito Santo é o próprio Jesus Cristo. E ele manifestou o seu nome aos homens. E hoje o mundo religioso, que então estão com as suas vistas, com seus olhos, com seus ouvidos tampados, porque não consegue ver o Pai no Filho e ver o Filho no Pai. Porque Jesus disse: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. E aquela mulher samaritana, naquele dia, ela viu o Pai. Quando ela viu o Pai, ela foi publicar às pessoas. Não é este o profeta que Moisés falava? Aleluia! E hoje nós estamos aqui para dizer: este Jesus que foi crucificado na cruz, ele é o único suficiente Deus e a vida eterna, porque ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não conheceu. Aquela mulher conheceu Jesus, aqueles fariseus, aqueles homens, aqueles religiosos daquela época não conheceram Jesus Cristo. Aqueles homens que pregavam nas sinagogas, eles não conseguiram ver o Messias, eles não o tiveram como um demônio, mas ele conversou com a mulher que tinha demônios, mas ela teve a revelação que ali estava quem poderia tirar os demônios dela. Ela se converteu naquele dia. Se converteu do pecado, ela se arrependeu do adultério que ela cometera com seus 5 maridos. E desde então passou a servir Jesus Cristo. Hoje, o mundo religioso comete adultério,
porque adulteraram a palavra. O mundo religioso de hoje transformaram Deus em 3 pessoas. O mundo de hoje adulterou a palavra, colocando Jesus como uma segunda pessoa de uma suposta Santíssima Trindade, uma palavra que nem existe na Bíblia. Não enxergaram, não conseguiram ver que Pai é título, que Filho é título, porque Espírito Santo é Deus, porque Ele é Pai. O Pai do corpo, Jesus Cristo, é o Espírito Santo. E o Pai está chamando, o Pai está procurando por adoradores. Deus é Espírito. Aqueles que adorarão a Deus têm que adorar em Espírito e em verdade. E ali veio Jesus, junto àquela mulher. E ela percebeu que ali era a água da vida. Ela percebeu, se ela provasse o dom de Jesus Cristo, ela já estava na vida eterna. E assim ela fez. E hoje, essa confusão religiosa, poucas pessoas conseguiram ver o Pai. Em São Mateus, versículo São João 10, estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não conheceu. E essa mensagem a qual nós pregamos, ela traz a você, meu ouvinte, a fé dos apóstolos. Ela mostra para você que o batismo é em nome de Jesus Cristo. Ela mostra para você que os títulos Pai, Filho e Espírito Santo não significa 3 pessoas distintas, mas sim um título do único e suficiente Deus. Amém. Do Criador que estava no mundo e o mundo foi feito por Ele e o mundo não conheceu. Aleluia. Nós estamos convidando você a estar ali junto conosco na rua São Leopoldo 63, rua Ubaldino do Amaral 53, para ver Jesus Cristo na essência da sua palavra. Ali você vai ter mais conhecimento sobre esta verdade bíblica. Ali você vai ter a revelação do que Jesus é. Jesus não é um homem, não é um homem gerado de mulher. Ele é gerado do Espírito Santo, o Espírito Santo é Deus, e nele habitava toda a plenitude da divindade. Nós estamos pregando esse evangelho também pela Rádio Trianon 740, todos os dias, programa Fé para Vencer o Mundo, hoje às 22 horas e pela manhã às 6 horas. E nós estamos dando essa oportunidade de estar te convidando. Eu fico feliz de estar aqui hoje, te convidando para estar conosco no dia de amanhã ali na rua São Leopoldo 63, no Canizinho. Deus abençoe.